Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Eclesiastes, capítulo de número 6, seguindo com as nossas meditações sobre o livro do pregador. Eclesiastes, capítulo de número 6, do verso 1 até o final do capítulo, verso de número 12. Diz assim a Escritura: há um mal que eu vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois de balde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já lhe se deu nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus de graça e misericórdia, nós bendizemos o Senhor pelo privilégio de adorar o Senhor, de nos colocarmos diante da Tua presença agora e desejando que a Tua palavra fale aos nossos corações. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê entendimento da Tua vontade revelada. É o que nós humildemente pedimos e desde já agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. O que é ter uma vida abençoada no mundo? Quais os critérios que nós utilizamos para avaliar uma vida chamada de abençoada nesse mundo ou sobre essa terra? Essa parece ser uma pergunta fácil, ou essas parecem ser perguntas fáceis, porque nós vivemos em um mundo que nos tenta convencer a todo momento, né, que existem critérios ou existe uma receita para a vida abençoada. E essa receita ela é muito mais incrementada quando nós começamos a olhar algumas coisas que nós vemos no mundo, né, principalmente com o advento das redes sociais. É tão interessante quando nós começamos a olhar para determinadas pessoas, né? Olhar para o estilo de vida que é propagado em todo o tempo nas redes sociais, e você começa a olhar para a vida das pessoas e olhar para a sua, e você começa a sentir a mesma sensação que Asaf sentiu no Salmo 73. A gente começa com uma pontinha de inveja, né? Você fala assim, mas aquela é uma vida que eu gostaria de ter, porque aquela é uma vida abençoada. Olhe para essas fotos, olhe para esses lugares,
Olha para esse ambiente, para essa circunstância, né? Olha como está sendo aí exalado em todo o tempo um ar de vida abençoada, de vida feliz, de vida satisfeita. E olha que hoje não necessariamente significa que alguém, para ter uma vida assim, precisa ser uma celebridade, né? A gente olhava e falava assim, não, quem tinha uma vida assim era o jogador fulano de tal, era o cantor, era o ator. Não, né? Tem tanta gente hoje que é gente comum, mas que tem angariado aí tantos seguidores, e aí a gente olha para a vida dessas pessoas e fala assim, está aí uma vida que eu gostaria de ter, está aí uma vida que eu tenho certeza absoluta que é uma vida maravilhosa, uma vida abençoada, próspera, feliz. E nós nos esquecemos que às vezes as pessoas que nós admiramos e algumas vezes as pessoas que nós invejamos, né, pelos seus estilos de vida, têm vidas extremamente miseráveis. E nós não sabemos disso. Invejamos, olhamos com um olhar de desejo e nem sequer descobrimos que às vezes essas pessoas que propagam, né, esse dito estilo de vida têm vidas miseráveis. O pregador está nos dizendo que nem tudo que parece ser, de fato é. E ele vai falar isso nos 2 capítulos, né? No capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Porque no 6 ele vai dizer assim, às vezes nós olhamos para a vida de pessoas que parecem ter vidas abençoadas e elas não têm. E no capítulo 7 ele diz assim, às vezes nós olhamos para a vida de pessoas que parecem ter uma vida aflitiva, uma vida miserável, e na realidade elas são vidas abençoadas. Nem tudo que parece ser no mundo debaixo do sol, de fato corresponde à realidade. Precisamos nos lembrar de algumas coisas, né, nessa nossa jornada pelo Eclesiastes. O pregador empreendeu uma busca por sentido, por significado, por compreensão da vida debaixo do sol, né? Nós ouvimos essa expressão em todo o tempo no livro do Eclesiastes, e ela significa que ele considerou a sua busca de uma perspectiva completamente humanista. Ou seja, ele não colocou Deus na equação da vida. Ele entendeu que Deus não era um elemento significativo, né, na busca humana, e ele então começou a explorar essas coisas, e o resultado foi sempre o mesmo. Onde ele chega, onde ele busca, ele encontra o mesmo resultado. Não importa se no prazer, se na sabedoria, se nas riquezas. Ele diz assim, tudo é vaidade. E por vaidade, irmãos, se lembrem que Salomão não está dizendo aqui que vaidade é aquela pessoa que se admira no espelho, né? Aquela pessoa que, né, gosta de contemplar a sua própria face, de considerar a sua forma. Não, vaidade aqui significa ilusório. Aquilo que é fumaça, que é vapor, que é névoa, aquilo que não tem consistência. O pregador descobriu que a perspectiva humanista era completamente equivocada por causa do resultado que ela propõe sempre, 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 sempre. O resultado é rebelinha, é vaidade. Então as coisas começaram a mudar quando ele adotou uma nova perspectiva. Ele começou a considerar as coisas não mais debaixo do sol, mas debaixo do céu. E ele descobriu um Deus de soberania, um Deus de providência em todas as coisas. Ele descobriu que Deus colocou a eternidade no coração do homem, e que essa eternidade ela pode ser acessada, ela pode ser tocada por meio da adoração.
Nós vemos aqui no capítulo 5, do verso 1 ao verso 7, quando ele fala sobre a adoração como algo significativo nas nossas vidas. Então, depois dessa experiência, esse homem então se volta novamente para a perspectiva debaixo do sol, mas para reavaliá-la, para olhar as coisas por uma perspectiva correta, né? E ele descobriu por que esse mundo não podia trazer sentido, significado, né? Resolução para a vida humana, porque ele diz assim: esse mundo é um mundo quebrado, esse mundo é um mundo caído. E que loucura é quando nós nos esquecemos disso e começamos a colocar o mundo como o centro da nossa vida. Semana passada nós vimos aqui o capítulo 5, verso 8 até o verso 20, quando ele diz da loucura, né, de viver uma vida pautada na adoração ao dinheiro, né, tentando encontrar na adoração à riqueza um sentido para as nossas vidas. O pregador continua com as suas observações sobre um mundo quebrado, e ele diz para nós que nesse mundo quebrado as coisas não são o que parecem ser. Coisas que parecem ser uma bênção, na realidade elas se transformam em uma grande maldição, em uma grande aflição, em um grande mal para a vida humana. É como se ele estivesse dizendo para nós, né, nos lembrando daquele velho adágio, daquele velho, né, provérbio tão conhecido, tão popular, que diz assim: olha, jamais julgue um livro pela capa. As coisas não são o que elas aparentemente mostram para nós. E a primeira coisa que ele nos diz sobre isso, né, sobre uma vida que aparenta ser uma vida abençoada, mas que na realidade ela mostra uma maldição. Que maldição é essa? A maldição de ter e não ter o poder de desfrutar daquilo que se tem. Olha aí para os versos 1 a 6 do capítulo 6. O pregador diz assim: há um mal que eu vi debaixo do sol que pesa sobre os homens, o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois de balde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? O pregador começa a sua observação com a sua sentença habitual. Ele diz assim: eu vi um grande mal sobre a terra. Não é um mal moral, mas é uma aflição, algo que produz, né, o efeito contrário do que se imagina, algo que nós imaginamos que seja uma bênção, mas que na realidade é uma grande tragédia. Sabe o que é? O pregador diz assim: nós olharmos para pessoas que aparentemente têm uma vida abençoada, e ele usa aqui os critérios, né, do mundo oriental dos seus dias, quando um homem era reconhecido como abençoado, bem-sucedido por 3 coisas. Ele tinha muitas coisas, ele tinha prosperidade material, e Salomão diz assim: esse é um homem que tem tudo quanto sonhou na vida. Deus concedeu a ele tudo quanto a sua alma deseja. Ele chegou lá, ele alcançou tudo que era possível ser alcançado, materialmente falando. Além disso, ele é um homem que tem uma família abençoada, porque ele diz assim, olha, hipoteticamente, ele diz assim, um homem com 100 filhos. Imagine só, gente. Hoje filho para nós é uma carga, né?
Você tem um, está satisfeito, dois, então você já começa a considerar na vida e no porvir. Mas o pregador diz assim: o homem abençoado do mundo oriental era o homem que tinha muitos filhos. O salmista nos diz isso, né? O homem que enche a sua aljava de filhos. E aqui está um homem que tinha a projeção máxima da sua família: 100 filhos. Além disso, ele diz assim, que esse é um homem de uma avançada idade, né? Ele diz assim: ainda que esse homem vivesse 2 vezes 1000 anos. Vamos pensar em Matusalém, que foi o homem que mais viveu na Bíblia, 969 anos, né? E o pregador diz assim: ainda que esse homem vivesse 2 vezes isso, ele podia ter tudo que sonhou, ter uma família abençoada, né? Ter idade avançada, mas falta-lhe alguma coisa. Sabe o que é? Deus não concedeu a ele a capacidade de desfrutar das bênçãos que recebeu da mão do Senhor. Nós não sabemos, o pregador não nos diz por que ou de que forma Deus não concedeu essa satisfação. Se é por causa da preocupação, no capítulo 5, né, já havia a menção de que um homem que tinha muitas coisas e não conseguia dormir à noite com as preocupações. O pregador não nos é claro, né, em dizer que tipo de aflição é essa que impede esse homem de desfrutar das bênçãos, mas ele está dizendo que esse homem tem tudo, mas esse homem não recebeu a capacidade de Deus, dada por Deus, para desfrutar das coisas, porque são coisas completamente diferentes. Sabe o que é uma coisa interessante? Toda vez que eu vou comprar lá um brinquedo para os meninos ali na Bonotoy, né? Que é uma tentação, a Sara sabe disso, a gente passa lá e fala assim: papai, é o Bonotoy ali, ó, vamos lá. Né? É uma coisa interessante, você chega lá, naquele mundo de brinquedos, tem tanta coisa interessante que chama a atenção dos meninos, mas os pais vão se lembrar, né, Zé Maria, que tem lá um avisozinho nos brinquedos: as pilhas são vendidas separadamente. Por que esse aviso está lá? É para você lembrar que o pacote não é completo. Você pode comprar o brinquedo, mas se não tiver lá a pilha, aquilo não resolve o problema. E a pilha, claro, tem um outro valor, tem um outro preço embutido, né? Não faz parte do pacote, né? O pregador está dizendo justamente isso. Olha, nós nos enganamos ao pensar que alcançar todas as coisas resolve os nossos problemas, que conquistar tudo que a nossa alma deseja, tudo que o nosso coração deseja, vai resolver os nossos problemas, porque ele diz assim: se Deus não conceder o poder para desfrutar dessas coisas, sabe o que é melhor ser? Choque você, né? Mas o pregador diz assim: é melhor ser um aborto espontâneo, que não viu a luz do sol, que não teve vida, do que quem recebe todas as coisas, a quem é concedido todas as bênçãos, mas que não tem o poder de desfrutar de todas as coisas que recebe da mão do Senhor. Não são a mesma coisa, irmãos. Deus concede bênçãos materiais, mas Deus concede o poder e a capacidade para desfrutar dessas coisas. E se nós não recebemos o poder para desfrutar daquilo que Deus nos concede, a nossa vida se torna uma tragédia. Há uma frase de George Bernard Shaw que diz isso, né? Ele diz assim: tem 2 grandes tragédias na vida humana. Uma é você nunca alcançar o que a sua alma deseja. E a outra grande tragédia é justamente você alcançar tudo aquilo que a sua alma deseja. Nós imaginamos que conseguir é tudo que nós precisamos, né, para que a nossa vida seja uma vida abençoada, para que a nossa vida seja uma vida feliz. Mas o pregador diz que
isso não é possível. E sabe por que isso não é possível? Porque são coisas completamente diferentes. E como nós nos enganamos com isso, né? Há um provérbio chinês que diz assim que com dinheiro você pode comprar uma casa, mas você não pode comprar um lar. Com dinheiro você pode comprar uma cama, mas você não pode comprar o sono. Com dinheiro você pode comprar um relógio, mas você não pode comprar o tempo. Com dinheiro você pode comprar um livro, mas você não pode comprar conhecimento. Com dinheiro você pode comprar comida, mas não pode comprar o apetite. Com dinheiro você pode comprar posição, mas você não pode comprar respeito. Com dinheiro você pode comprar remédios, mas você não pode comprar a saúde. Com dinheiro você pode comprar sexo, mas você não pode comprar o amor. Com dinheiro você pode comprar as pessoas, mas você não pode comprar amigos. O que o pregador está chamando a nossa atenção é para considerar que esse mundo quebrado, ele aparenta nos mostrar uma solução ao adquirirmos coisas, ao conseguirmos aquilo que deseja o nosso coração, mas ele não nos diz, né, que por ser quebrado, nada pode trazer satisfação ao nosso coração. Não há nada criado neste mundo que pode de fato satisfazer a nossa alma e o nosso coração. Porque se nós não entendemos isso, o pregador diz, é muito melhor nós sermos um aborto espontâneo. E por favor entenda aqui que o pregador não está legitimando, né, o aborto, mas ele está falando justamente disso, de uma condição espontânea, de algo que não completou o seu ciclo de vida. É muito melhor ser assim do que ter uma vida que por si só é insatisfeita debaixo do sol, porque a satisfação não vem das coisas criadas. Isso pode se tornar uma maldição na nossa vida debaixo do sol. Segunda coisa que ele nos diz sobre as coisas que parecem, mas que elas não são realmente do jeito que aparentam ser no mundo criado, que parece ser uma bênção, mas que na realidade é uma grande aflição, uma maldição. É a maldição de um apetite insaciável debaixo do sol. Olhe aí para os versos 7 até o verso de número 9. Ele diz assim: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. É como se o pregador estivesse dizendo para nós o seguinte: ter tudo não é a resposta. Porque a satisfação não é uma coisa garantida em ter tudo. Então ele diz assim, olha, se desejar tudo não é a resposta, talvez a resposta seja uma coisa mais simples. E nós somos bombardeados com essa informação em todo o tempo. Não vou cantar para vocês não, mas uma canção famosa diz assim: que eu queria simplesmente ter na vida é um lugar de mato verde, para plantar e para colher. Uma casinha branca de varanda, uma janela para ver o sol nascer. O poeta diz assim: eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que eu nem vejo à minha frente, que nada me dá prazer. Eu sinto cada vez mais longe a felicidade, vindo em minha mocidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. É como se o pregador estivesse dizendo para nós o seguinte: olha,
Se alcançar tudo não é o suficiente, então vamos nos livrar dessa decepção. Eu não quero tudo. O que na realidade eu quero é muito menos da vida. Eu quero uma vida mais simples, eu quero uma vida mais cômoda, eu quero que uma vida, né, mais simples seja a resposta. E o pregador está dizendo o seguinte: olha, o problema não é ter tudo. O problema não é ter menos. Sabe qual é o problema? O problema é quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas, porque nós nos esquecemos que o nosso apetite é insaciável, de muita coisa ou de pouca coisa. E olha aí para o verso de número 7, o salmista, o pregador diz assim: nunca se satisfaz o seu apetite. A palavra apetite aqui, na língua hebraica, né, é a palavra nefesh, que é a mesma usada nos versos 2 e 3 para a alma, e que é justamente o mesmo termo que o pregador, ou que o autor do Gênesis usa lá em Gênesis 2, 7, quando ele diz assim, que quando Deus criou o homem, quando Deus modelou o homem do barro, o homem era só um boneco, até que Deus fez o quê? Soprou nele o quê? O fôlego da vida, e ele se transformou em alma vivente. Moisés diz que o que torna um homem vivo é que Deus soprou nele do seu hálito, da sua vida. Deus preencheu aquele homem. E o pregador está dizendo o seguinte: não é ter muito, nem ter pouco. O problema é quando nós colocamos na dita resposta quebrada do mundo o nosso sentido e significado de uma vida perfeita, de uma vida abençoada, de uma vida feliz, porque o nosso apetite, ele é insaciável. Há uma história verídica, né, de um soldado francês chamado Tahari, né, que foi um homem que viveu por volta de 1772 até 1798, que era um homem de um apetite incomum. Ele tinha a capacidade de comer grandes quantidades de comida que eram correspondentes ao seu peso. E ainda que comesse, esse homem estava constantemente faminto. Ele vinha de uma família pobre e os seus pais tiveram que colocar esse moço para fora, ainda adolescente, porque não eram capazes de sustentar o apetite desse moço. E ele se tornou um artista de rua na França, porque ele começou a ganhar a vida engolindo coisas. Ele engolia rolhas de vinho, ele engolia pedras, ele engolia animais vivos. E aquilo chamou tanta atenção das pessoas que colocaram aquele homem lá no exército para ver se matava a fome desse homem. Nada resolvido. Diz que levaram ele lá para uma avaliação médica e esse homem sozinho comeu a comida de 15 soldados de uma única vez. E depois ele comeu tudo que tinha perto. Ele comeu gatos, ele comeu ratos, ele comeu cobras, ele comeu lagartos, ele comia filhotes de cães. Ele engoliu uma enguia viva. Esse homem foi internado em um hospício. E lá, a cena mais bizarra aconteceu com ele. Um dia descobriram ele bebendo sangue, né, no hospital e comendo corpos, né, no necrotério lá do hospital. E diz que lá um bebê de 14 meses sumiu, vivo. E tudo levava a crer que tinha sido aquele homem que havia devorado aquela criança. E o pior, aquele homem comia, seu apetite não fenecia e ele não engordava. Ele morreu, mas ele continuou sendo um mistério
para a medicina dos seus dias e para a ciência. Um homem de um apetite incontrolável. O pregador está dizendo o seguinte: talvez você olhe para a vida e diga assim: olha, os meus desejos são menores. E ele diz assim: o grande problema é que os nossos apetites e os nossos desejos, eles são insaciáveis, de muito ou de pouco. Talvez você coma para trabalhar e trabalhe para comer. O problema não é esse. O problema é que nada criado pode satisfazer o nosso apetite. Na realidade, ele traz mais desapontamento para as nossas vidas. Traz mais insaciedade para os nossos corações. Porque o homem não pode lidar com os seus apetites, não pode satisfazer o seu coração. Quantas vezes nós somos informados disso, pela Escritura, pela vida, que nada criado pode trazer contentamento aos nossos corações. Na realidade, faz o contrário. Os nossos desejos, queridos, não são para serem satisfeitos. Eles são para serem crucificados na presença do Senhor, porque senão eles serão a nossa ruína na presença de Deus. Conta uma história que havia um homem na antiga Pérsia, no Irã, chamado Ali Hafed, que era dono de uma grande fazenda. E na sua fazenda ele criou a sua família, tinha a sua esposa, tinha os seus filhos. Na sua fazenda ele tinha pomares, ele tinha campos de plantação de grãos, ele tinha jardins. Ali era um homem rico e satisfeito. Mas um dia Ali recebeu uma visita na sua casa. E o convidado, que era um sacerdote, lhe contou tudo o que ele sabia, o sacerdote, sobre uma novidade chamada diamantes. E ele disse assim: olha, Ali, você será um homem rico se você possuir uma mina desses diamantes. Naquela noite, Ali Hafed foi para a cama como um homem pobre. Sabe por quê? Porque ele estava descontente e insatisfeito com a vida que ele tinha. Ele amanheceu desejando uma mina de diamantes. Então ele fez a coisa mais louca possível. Ele vendeu a sua fazenda e ele saiu em busca de diamantes pelo mundo todo. Finalmente, Ali se tornou um homem tão pobre, tão quebrado, tão derrotado, que a última coisa que restou a ele foi cometer suicídio. E sabe o que é mais irônico nessa história toda? Um dia, o homem que havia comprado a fazenda de Ali Hafed levou o seu camelo até o jardim, ao riacho, para beber água. E quando o camelo meteu o focinho lá no riacho, o homem viu brotando do fundo do riacho uma pedra, um lampejo de luz no fundo do riacho que saía de uma pedra. Ele puxou a pedra, que refletia todas as cores do arco-íris, e o homem descobriu a mina de Golconda, que na história é a mina mais famosa de diamantes do mundo. Ali Hafed era um homem rico e um homem satisfeito, até o dia em que a sua alma desejou algo que ele não podia lidar com ela, uma busca insana que transformou a sua história em morte. Ninguém pode satisfazer a sua própria alma e os apetites do seu próprio coração.
Esse mundo criado não foi projetado para estas coisas. Quando nós nos esquecemos disso, a nossa vida se torna uma maldição sobre a terra. E a terceira e última coisa que as Escrituras nos dizem sobre essa vida abençoada, que na realidade é uma vida aflitiva, uma vida de maldição, é quando nós não percebemos a maldição de não encontrar descanso na soberania e na providência de Deus neste mundo caído. Olhe para os versos 10 até o verso de número 12. O pregador diz assim: a tudo quanto há de vir já se lhe deu nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? O pregador está dizendo: nesse mundo caído, nós precisamos lidar com duas realidades. Nada criado pode saciar o apetite do nosso coração, pode trazer satisfação à nossa alma. E a nossa vida ainda é uma vida curta. É esse o resumo da vida debaixo do sol. Viver debaixo do sol é lidar com isso. Ou muito ou pouco. Nada pode satisfazer o nosso coração e a nossa vida ainda é uma vida curta. Nós não podemos escapar a essas limitações impostas para este mundo de vaidade. Sabe por quê? Porque elas são determinações de Deus. E o pregador diz assim: será que nós podemos lutar? Será que nós podemos contender com aquele que é mais forte do que nós? E a linguagem do pregador nos lembra uma outra história muito famosa de um homem que perdeu tudo na vida, depois de ter encontrado tudo na vida. E uma das suas queixas é que ele queria encontrar com Deus, né? Ele diz assim: se eu encontro Deus hoje no meu caminho, ele vai ouvir umas poucas e boas. Sabe que homem era esse? Jó. O homem mais íntegro da terra, o melhor homem que havia na terra, mas um pecador como todos nós. Jó diz assim: se eu encontrasse o Todo-Poderoso, se Deus aparecesse na minha frente, eu ia dizer tanta coisa para ele. E sabe o que aconteceu? Deus apareceu. E Deus diz assim: quem é você, Jó, para contender comigo? Quem é você para questionar os meus planos? Para dizer que é mais sábio do que eu? A maldição de uma vida que aparenta ser boa sobre a terra, sobre esse mundo caído, é que nós achamos que nós podemos dizer a Deus qual é o plano perfeito para as nossas vidas. Eu quero que a minha vida seja assim, se seja da casinha branca, né, da janela para onde o sol aparece, ou se é uma vida cheia de coisas. Nós dizemos assim: olha, a minha vida, o plano perfeito para a minha vida é este. A minha vida só será abençoada, só será feliz assim. E o pregador diz assim: isso é tolice, isso é vaidade, isso não acalma o coração, isso não traz sentido para a nossa vida, porque só existe sentido em confiar na soberania e na providência de Deus para as nossas vidas. Um mundo sem Deus não é um mundo melhor para nós. Ainda que nós ouvimos isso a todo tempo, onde isso está sendo propagado, né? Me lembro da canção lá do John Lennon, né?
em que ele afirma lá no Imagine. Imagine um mundo sem Deus, um mundo sem armas, um mundo onde todos os homens são irmãos, né? Um mundo sem religião. Essa é a melhor opção do mundo quebrado. Mas ela não é a resposta. Porque tirar Deus do plano não torna o plano melhor. Na realidade, Deus tem um plano melhor. E sabe qual é o plano melhor de Deus para as nossas vidas? Jesus. Eu ouço essa frase em todo tempo, né? As pessoas dizendo assim, olha, Deus tem o melhor para você. Eu creio nisso. Mas o melhor de Deus não virá. Ele já veio. O melhor de Deus é Cristo Jesus. Porque no presente Ele nos oferece uma vida de satisfação pelo perdão dos nossos pecados. Ele sopra vida novamente ao homem. E no futuro nós temos a promessa de que nós habitaremos em um mundo muito melhor do que esse mundo quebrado pelo pecado. O que é uma vida abençoada e próspera para você? Às vezes nós olhamos por aí afora e nós somos enganados e seduzidos pelo mundo. E o pregador diz assim, no mundo nada é como parece ser. A vida melhor, queridos, é aquela que tem a Cristo Jesus. Porque quando nós temos Cristo, nós temos tudo que a nossa alma necessita. Quando nós temos Cristo, o nosso contentamento, ou com muito e pouco, não faz nenhuma diferença. Porque Cristo sacia a nossa alma e o nosso coração. Cuidado. Às vezes nós ansiamos, desejamos pela chamada boa vida da perspectiva do mundo. Há um relato, né, escrito no livro de um autor chamado Randy Alcorn, Dinheiro, Posses e Eternidade, onde ele fala sobre uma conversa que teve com um pastor da Romênia durante, né, a chamada Cortina de Ferro. E aquele pastor disse o seguinte, olha, 95% dos crentes que enfrentaram o teste da perseguição passaram nele. Mas 95% dos crentes que enfrentaram o teste da prosperidade fracassaram nele. Às vezes nós olhamos para o mundo e somos enganados por esse mundo quebrado, achando que ele é capaz de nos oferecer uma boa vida. E nada criado pode trazer satisfação ao coração daqueles que foram criados para a glória do Deus Todo-Poderoso, no presente ou no porvir. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra encontre um lugar nos nossos corações. Vamos ficar.